Paz do Senhor, igreja. Amém? Motivo de alegria poder compartilhar a palavra de Deus. O texto de hoje é bastante conhecido, mas meditando nele, como sempre, pude tirar algumas lições e eu quero compartilhar com a igreja nessa noite aquilo que eu aprendi. Nessa mensagem eu quero falar da importância da palavra de Deus, da importância de ter guardado ela no nosso coração. Quando eu falo coração, é a mente, é o nosso entendimento. E o texto que nós vamos meditar, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Passagem que conta sobre a tentação de Jesus. A palavra de Deus diz: Então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por este culto, e agradecemos a Deus pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ler, estudar, aprender, e pedimos agora, mais uma vez, dá-nos a tua palavra, ministra ao coração da tua igreja, ao meu coração, continue ministrando, e que o teu Espírito Santo possa nos ensinar nessa noite. Me coloco como instrumento nas tuas mãos, e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos dizer que os 4 primeiros capítulos de Mateus narram a preparação do Messias. Tem ali a narrativa da preparação de Jesus como Messias. No primeiro capítulo temos a narrativa da genealogia de Jesus e o seu nascimento. No capítulo 2 temos um breve relato sobre a infância de Jesus, e podemos ver que desde cedo ele foi instruído na palavra de Deus. O capítulo 3 narra o ministério de João Batista, que testifica a respeito do ministério de Jesus, e há também ali o relato do batismo de Jesus, feito pelo próprio João Batista. E logo após o seu batismo, a palavra de Deus diz que, no versículo 1 que lemos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo.
O batismo de Jesus foi uma experiência gloriosa e pública, mas agora ele vai participar, ele vai estar diante de uma experiência privada e dolorosa. E por que Jesus foi tentado? Muitos vão dizer que foi o teste inicial do seu ministério. E não está errado essa afirmação. Mas eu gosto sempre de buscar a resposta dentro da própria palavra de Deus. E o livro de Hebreus, que inclusive estudamos recentemente aqui na sexta-feira, nos ajuda a entender o porquê Jesus foi tentado. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 17 e 18, a respeito de Cristo, fala o seguinte: pelo que convinha que em tudo fosse semelhantemente aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu. Presta atenção nessa palavra, padeceu. Porque naquilo que mesmo sendo tentado, padeceu, pudesse socorrer aos que são tentados. As tentações de Jesus eram tão reais para ele quanto as nossas são para nós. A gente vê aqui a palavra dizendo que ele padeceu, que ele sofreu com aquelas tentações. Alguém poderia dizer que, como filho de Deus, ele sabia que não iria fraquejar, mas Hebreus também no capítulo 4, versículo 15, fala que de todas as maneiras tentado como nós somos. Falando de Jesus, fala: se ele foi de todas as maneiras tentado como nós somos, isso significa que ele sofreu o mesmo tormento e a mesma tortura na sua própria consciência que nós também sofremos quando somos fortemente tentados. A mesma angústia, a mesma dor, o mesmo sofrimento que nós sentimos quando somos tentados, quando estamos diante de uma provação, Jesus também sentiu. A palavra de Deus nos mostra isso. Então, falando da tentação de Jesus nessa introdução, nós precisamos entender que ele sofreu tudo aquilo como homem que era. Ele não dotava ali de nada especial, de nenhum poder especial para poder passar por aquilo. Ele tinha sim a força do Espírito Santo que o conduziu. Com certeza foi o Espírito Santo que ali o sustentou 40 dias sem comer. Ao homem seria impossível, mas a gente vê outros relatos na Bíblia a respeito disso. Então, pensando nessa experiência de Jesus, eu quero compartilhar com a igreja 4 lições desse texto, de forma rápida, eu não costumo demorar, a respeito disso, dessa experiência que Jesus, como homem, experimentou. E a primeira lição que eu aprendo, que eu tiro, é uma frase até bastante batida, mas verdadeira, é que o deserto pode ser escola de Deus. Veja que os 3 evangelhos sinóticos afirmam que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ou seja, por um mandamento divino, ele foi para lá. Então, nem sempre, quando as coisas vão mal ou sofremos alguma severa tentação, significa que estamos errando em alguma coisa. É fácil pensar que podemos estar fora da vontade de Deus, mas pode ser
que trata-se de uma experiência, de uma provação que Deus deixou chegar até nós. Há desertos na nossa vida que nós mesmos vamos caminhando até lá sozinhos. Sim, mas também há desertos na nossa vida que é Deus quem manda nós irmos para lá. E por quê? Porque Ele tem algo a nos ensinar. Ele quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. E é possível que o deserto se torne escola de Deus nas nossas vidas. Jesus, quando Ele é tentado, Ele está totalmente dentro da vontade de Deus. Ele foi para lá segundo uma ordem divina, segundo uma ordem do Espírito Santo. E Jesus, então, Ele é levado ao deserto, e aqui há um contraste com o Éden. Porque o primeiro homem é tentado e cai, mas ele não estava no deserto. Ele estava no Éden, no paraíso, cercado de todas as bênçãos de Deus, de todo amor de Deus, de todo cuidado de Deus. Mas ele caiu. O propósito divino pelo qual Cristo é levado ao deserto foi para que ele pudesse ser tentado. A palavra grega utilizada tem o sentido de pôr à prova. A gente sabe, a palavra de Deus fala que Deus não tenta ninguém, mas Ele permite a tentação como uma prova na nossa vida. E é esse o sentido da palavra grega, pôr à prova. O versículo 2 diz que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, como fizeram também Moisés no Sinai e Elias no deserto. A palavra de Deus registra isso em Êxodo 34, 28, o caso de Moisés, e 1 Reis 19, 8, o caso de Elias. Homens que também jejuaram durante 40 dias. E o número 40 normalmente indica um período de teste. Então, como eu disse, se a gente olhar para esses homens, tanto Jesus como Moisés e como Elias estavam sob a direção de Deus. Ninguém aqui tem que sair daqui hoje e falar, vou fazer um jejum de 40 dias. Provavelmente você vai morrer de fome, se não foi Deus quem mandou você fazer isso. Não estou também falando que você não deve jejuar. É porque às vezes a gente vê lá fora campanhas, 40 dias de jejum, 40 dias pão e água. Se for uma direção de Deus, você faz, como esses homens fizeram. Então esse período de 40 dias indica, esse número de 40 indica um período de teste. E ao final desses 40 dias, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome. Afinal, ele era homem. E então nós temos aqui a segunda lição. A lição de que seremos provados no campo físico. Vai chegar provações na nossa vida que vai nos provar no campo físico, nas nossas necessidades físicas. Após o batismo de Jesus, a Escritura diz que João viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus, e uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me agrado. O diabo quer fazer Jesus duvidar dessas palavras. O diabo quer fazer Jesus duvidar dessa verdade revelada. Assim, o primeiro ataque que ele faz é colocando dúvida no coração de Jesus,
quando ele diz: se tu és o Filho de Deus. Antes de lançar a primeira tentação, ele lança a primeira dúvida: se tu és o Filho de Deus. E no Éden ele se aproxima de Eva e faz a mesma artimanha. Ele usa da mesma artimanha. Foi assim que o Senhor disse. Ele fala para Eva. O diabo, ele sempre vai lançar dúvida no nosso coração. E é por isso que hoje nós vamos falar da importância da palavra de Deus, que lá no Éden eles já tinham recebido. No Éden eles já tinham recebido a palavra de Deus. Sem dúvida, uma das armas que o diabo mais utiliza para atacar os filhos de Deus é a dúvida. Nos faz duvidar do perdão de Deus, nos faz duvidar do cuidado de Deus, nos faz duvidar do amor de Deus. Quando você estiver no deserto, na provação, ele vai lançar a dúvida no seu coração. Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que Deus permite você passar por isso? E aí ele vai lançar a tentação. Talvez, vá por esse caminho. Faça essa escolha. Dê esse jeitinho. E é o que ele faz com Jesus. Quando ele lança a dúvida no coração de Jesus, em seguida ele fala, ele continua o seu ataque dizendo: transforme ou mande que essas pedras se transformem em pão. A palavra de Deus lá em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Não dês lugar ao diabo na sua mente. Ele não vai aparecer como um bicho feio na sua frente. Talvez apareça, não sei, mas dificilmente ele vai fazer isso. Mas ele vai lançar dúvida no seu coração, na sua mente. Vai usar pessoas para colocar dúvida no seu coração, na sua mente. E a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. E ele vem e fala para Jesus: mande que essas pedras se transformem em pão. Algo interessante que eu aprendi é que, a princípio, não teria nenhum problema Jesus realizar este milagre para obter comida. A comida ali que ele necessitava, ele estava com fome, não tinha nenhum problema. As pessoas falam, de repente ele ia quebrar o jejum. Não, porque ele já tinha terminado o jejum, jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Não teria nenhum problema. Mas acontece que obedecer o diabo é pecado. Dar ouvido à voz do diabo é pecado. Além disso, Cristo veio ao mundo compartilhar da nossa humanidade. E ele recusava usar qualquer poder divino em benefício próprio. Em nenhum lugar você vê Jesus utilizando do seu poder divino para benefício próprio. É sempre para abençoar alguém. Então ele não ia fazer isso. Então ele não transforma as pedras em pães. Primeiro, para não obedecer ao diabo. Quem é o diabo para falar alguma coisa? E porque ele queria compartilhar da sua humanidade conosco, da nossa humanidade. A primeira coisa então que Jesus disse em resposta foi: está escrito. Está escrito. O sentido dessa afirmação no original grego é: foi escrito e ainda permanece escrito. Poderia ser traduzido dessa forma: foi escrito
e ainda permanece escrito, enfatizando a eternidade e a imutabilidade da palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser reescrita. A palavra de Deus permanece para sempre, e ela vai ser para sempre a nossa arma para vencer as tentações, para estar firme diante das provações. Jesus enfrentou e derrotou o diabo com a mesma arma que nós temos à nossa disposição, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme diz Efésios 6:17. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e ela está também à nossa disposição. Jesus então cita Deuteronômio 8:3, quando ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação é vencida pela palavra. A terceira lição que eu aprendo é que nós seremos provados no campo emocional. Na segunda tentação, o diabo levou Jesus até a cidade santa, conforme registra o versículo 5. O texto diz que o diabo colocou Cristo sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto da cidade santa. Agora o diabo ele apela para a confiança total de Jesus em Deus Pai. Se na tentação anterior estava no plano físico, agora está no plano emocional. Na confiança que Jesus tinha em Deus Pai. O versículo 6 fala: se tu, o diabo falando, mais uma vez lançando a dúvida, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Dessa vez o próprio diabo cita as Escrituras. Talvez por estar ali num ambiente religioso, no templo, ele mesmo se sente incomodado e cita as Escrituras. Ele fala no versículo 6, pois está escrito, é uma citação de Salmos: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Salmo 91, 11 e 12. Aqui ele está propondo para o diabo uma situação que está propondo para Jesus uma situação que vai afetar o seu emocional. Está falando para Jesus fazer algo extraordinário. Provavelmente ali, logo abaixo dele, poderia ter ali milhares de pessoas, observando aqueles dois homens no alto do templo, conversando. O que aqueles caras estão fazendo ali? E Jesus mais uma vez usa a espada do Espírito, a palavra de Deus, dizendo no versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. A quarta e última lição que eu aprendo é que seremos provados no campo espiritual. O cenário da terceira tentação também muda. Versículo 8 fala que é um monte muito alto. Aqui o diabo faz a sua proposta mais ousada, mais alta. Depois de dar a Cristo a visão de todos os reinos do mundo e de toda a glória deles, o diabo faz uma surpreendente proposta no versículo 9, dizendo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
A tentação era ganhar o mundo inteiro sem ir até a cruz. O diabo estava oferecendo a glória, o poder do mundo. Não sei se ele tinha isso, ele é mentiroso, mas estava oferecendo para Jesus, dizendo: eu vou te dar tudo isso. E mais uma vez, a princípio, não está totalmente errado, porque Jesus iria possuir tudo isso. Ele iria ter toda a glória, todo o poder. Mas para isso ele tinha que passar pela cruz. A palavra de Deus fala em Filipenses, se eu não me engano, que pela humildade de Jesus, pelo que ele fez, por ele ser obediente até a morte, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus lhe deu poder, lhe deu glória. Mas para isso era necessário antes passar pela cruz. E o diabo está aqui propondo para ele um jeitinho: ó, não precisa passar pela cruz não. É só você prostrado me adorar e eu te dou tudo isso. E quantos de nós também cortamos caminhos, damos jeitinhos e fugimos da cruz? A palavra de Deus, o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não podemos cortar caminho, não podemos escolher o caminho largo. Jesus também ensinou que é o caminho estreito, o caminho apertado, que leva à vida eterna. Jesus ordena que Satanás se retira, e mais uma vez cita a palavra de Deus dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em outras traduções, só a Ele prestarás culto. Em obediência à ordem de Cristo, o diabo se retira. E então, o versículo 11 fala que vieram os anjos e o serviram. Com certeza, serviram comida, porque ele estava com fome, mas também se alegraram ali com ele, por ele ter vencido as tentações, por ele ter vencido o diabo. A palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A mesma palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Satanás tentou Jesus no plano físico, alimento, intelectual, fazer alguma coisa sensacional, e espiritual, na adoração indevida. Jesus venceu todas essas tentações, utilizando a palavra de Deus. Se somos uma geração fraca, se somos uma igreja fraca, é porque não temos dado devida importância à palavra de Deus. Não temos dado devido valor à palavra de Deus. Eu te convido a ficar de pé e fazer uma reflexão comigo. Se amanhã o acesso à palavra de Deus fosse retirada de nós, há países que as pessoas não têm acesso à palavra de Deus, países comunistas, onde é proibido ter uma Bíblia. Nós vivemos num país onde nós podemos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus todos os dias, e muitos
não fazem isso. E eu pergunto, se o acesso à palavra de Deus amanhã fosse retirado de nós, se todas as Bíblias fossem confiscadas, destruídas, qual é a porção da palavra de Deus que você tem guardado aí no seu coração? Mesmo que não seja tirada, mas se amanhã a tentação bater à sua porta, se amanhã a tentação bater na nossa porta, teremos a espada do Espírito, teremos a palavra de Deus guardada em nosso coração para vencê-la. Quando o diabo vier com as suas mentiras e engano, teremos a verdade de Deus guardada em nossos corações. É o que ele mais faz hoje, destruindo princípios, destruindo valores, destruindo a família, destruindo a verdade da palavra de Deus. A nossa geração misericórdia, a geração mais nova. Eu conheço casais que têm medo de ter filhos, porque a verdade de Deus tem sido amplamente combatida. Nós temos brincado. Os pais não ensinam os filhos e não faz o mínimo, já que não ensina, não traz nem na igreja para eles serem ensinados. Aí depois vem falar com o pastor, não sei o que eu fiz errado, meus filhos não me respeitam, meus filhos não me honram, meus filhos só dão trabalho. Qual a importância nós temos dado para a palavra de Deus? Para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas em nossa volta. As pessoas falam, não, mas temos que praticar a palavra de Deus, sem dúvida. Mas não tem como praticar algo que a gente sequer conhece. E claro que só conhecer também não adianta. Nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus, mas para que possamos praticar, precisamos conhecer. Que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações o desejo de nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Assim como nós diariamente comemos do alimento físico, tomamos nosso café, almoçamos, jantamos, que nós também tenhamos esse desejo de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Eu já compartilhei aqui com os irmãos de que eu vivi um momento da minha vida em que eu olhei para mim e eu iniciava os meus dias sem orar, sem ler a palavra. Eu falei, meu Deus, eu arrumo tempo para tudo. Se eu precisar ir no médico, eu vou acordar mais cedo. Se amanhã o chefe falar, você tem que entrar às 7, eu vou acordar mais cedo. Por que eu não faço isso para buscar a Deus? Por que eu não faço isso para meditar na palavra de Deus já de manhã? Para eu orar já de manhã? E eu comecei a fazer isso, não para minha glória, porque é o mínimo que eu faço. E preciso fazer mais. Mas eu comecei a fazer isso. E não me falta tempo. O Espírito me incomoda o dia que eu falho. É a prática. As crianças aqui aprenderam a oração. Você tem que orar, mesmo quando você não tem vontade. Ore ao Senhor. Nossa, mas eu não entendo nada da Bíblia. Eu vou ler, eu não entendo. Se você não ler, você não vai entender nunca.
Mas peça, Espírito Santo, me ajude a entender. E comece a se alimentar da palavra de Deus. Comece o seu dia orando, buscando ao Senhor, entregando o seu dia ao Senhor. E diante das tentações, diante das provações, você vai se sair vitorioso. Nós vamos nos sair vitoriosos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela instrução que temos recebido da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que hoje temos de poder ter não só uma, mas várias Bíblias na nossa casa. E Bíblias que muitas vezes nós não abrimos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos incomode, Espírito Santo, nos desperte a buscarmos mais a Tua palavra, a buscarmos mais do alimento espiritual que é a Tua palavra, que possamos meditar nela, Senhor, dia e noite, para sermos fortalecidos em Ti, para estarmos fortes e preparados para o dia da provação. Senhor, coloque esse desejo em nosso coração, de orarmos mais, de buscarmos mais a Tua palavra, de buscarmos mais comunhão contigo, mais intimidade contigo, e que as Tuas misericórdias possam nos acompanhar todos os dias, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer no dia da provação, nos fazer lembrar da Tua palavra, da Tua instrução, e que possamos, ó Deus, em Ti, buscar forças para, ó Deus, vencermos as provações, as tentações dos nossos dias. Fortalece a Tua igreja, o Teu povo. Tenha misericórdia de nós e nos desperta, ó Deus. Enquanto ainda há tempo, nos desperta, Senhor, para buscarmos mais de Ti, mais da Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Fique com essa palavra no nome santo de Jesus. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, amém, glória a Deus. Sexta-feira, nós temos estudo da palavra de Deus, às 8 da noite, às 20 horas, e nós temos aprendido muito da palavra. Então, amados, se quer aprender, além da gente ler a Bíblia em casa, a gente estuda junto aqui, tem sido uma bênção. E vamos continuar buscando a Deus enquanto se pode achar, né? Porque esta é um mandamento que Deus deixou para a gente, buscar conhecimento de Deus. Porque só com o conhecimento de Deus, a gente consegue escapar da tentação do inferno. Porque se Jesus não conhecesse, ele tinha sido enlaçado pelo inimigo. Porque o inimigo não cessa os seus ataques contra a nossa vida, contra a família, contra todos. Porque é isso que ele faz muito bem, roubar, matar e destruir. Só em Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado, Deus, por tudo que recebemos hoje, que a Tua palavra permanece firme em nosso coração, que a gente tenha bom ânimo para conhecer mais, para saber mais e para estar contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.